importância do check-up com o queridíssimo Dr. Domingos Mantelli. Bem-vindo. Tudo bom, Carol? Tudo bem, boa tarde. Tudo ótimo. Sempre um prazer tê-lo aqui. Lembrando que o Dr. Domingos é obstetra, ginecologista. Exato. E esse papel aí de, inclusive, pedir esse check-up para as pacientes é algo muito amplo, né? Sim. O ginecologista, ele precisa, enfim, fazer um rastro geral da saúde feminina. Carol, uma coisa que eu sempre falo, a Érica gosta muito de falar isso também, a mulher não se resume em mamas e vagina. É um organismo completo e uma coisa depende da outra. Então, muitas vezes, um mau funcionamento de uma tireoide já pode interferir no funcionamento dos demais hormônios, em distúrbios menstruais e uma série de alterações. Então, o check-up, quando a mulher vai ao ginecologista, é um check-up muito amplo. Abrange todas as áreas da medicina, praticamente. Porque o ginecologista acaba sendo aquele médico de família, aquele médico antigo, que cuida de todas as áreas no corpo feminino. Ele acaba sendo um clínico das mulheres. Exato. Né? E, claro, obviamente, encontrado algum problema, vocês encaminham aí para as especialidades. Lógico, se no check-up, nos exames, a gente notar alguma coisa de errado, ou mesmo a queixa da paciente tiver de alguma área que não seja nossa especificamente, a gente encaminha para os especialistas e, de preferência, a gente mantém o contato com aquele especialista. Tá. Até para que a gente saiba o que ele entrou de medicação ou não precisou, qual foi a conduta, para adequar as nossas condutas também. Perfeito. Agora, doutor Domingos, antes da gente mostrar exatamente como são esses exames, o que é de fato importante pedir, né, e que a paciente leve para o médico, né, as principais informações, queria que você comentasse, esse check-up deve ser feito uma vez no ano, é o mínimo? Sim, uma vez no ano é o que nós recomendamos, o mínimo para aquela mulher que não tem nenhum fator de risco. Tá, quais seriam os fatores de risco? Então, aí depende muito. Por exemplo, aquela mulher que tem um histórico, vou dar um exemplo pessoal ou até familiar de câncer de mama. Tá. Essa mulher, o check-up de mama dela não vai ser anual. Muitas vezes vai ser semestral. Então, às vezes a cada 3 meses. O médico é quem vai determinar essa frequência de retorno para que se investigue se tem algum problema ou não. Tá. Aquela mulher que não tem fator de risco nenhum, nem para câncer, nem para diabetes, nem para pressão alta, não tem nenhum distúrbio hormonal, nada, está fazendo só os exames de rotina, aí sim, uma vez ao ano. É mais do que o suficiente. Então, isso é importante a gente estar atento também. Você fala, nossa, mas eu achei que era uma vez ao ano. De repente, quando você vai ver alguma coisa, já se alastrou, já cresceu e, no seu caso, você tinha um fator de risco. Então, tem que conversar com o médico. Perfeito. Vamos começar assim, colocando as nossas ilustrações. A gente tem aí alguns pedidos de exame. Por que a gente quis colocar isso aqui na pauta? Muitas vezes, doutor Domingos, a gente vai ao médico e ali parece que já tem uma regra daquilo que ele tem que te pedir. Você faz aqueles exames e você não sabe por que você está fazendo aqueles itens. Certo. E pelo que a gente olhou, vamos colocar, Mal, primeiro, então? Você tem 3 páginas aí de pedidos de exame. Isso chamou a nossa atenção, né? Chamou a minha atenção, a atenção da Camilinha, nossa produtora. O doutor Domingos tem praticamente 3 páginas de pedidos de exames de sangue. Então, a gente vai entender por quê, então, na sua visão, por que você acha que isso faz parte do check-up. Vamos começar, então, pelo hemograma, né? Muitas vezes vai dizer o seguinte, e tem aqueles exames que são os recomendados pela Organização Mundial de Saúde, são protocolos aqui no nosso país para serem pedidos de rotina para todas as mulheres. Eu acabo pedindo alguns exames a mais, que eu julgo necessário. Então, muitas vezes, como a mulher tem mais condições de poder estar fazendo o exame, tem mais acesso aos laboratórios, eu acabo pedindo exames a mais, porque me respaldam em alguns diagnósticos que eu busco fazer. Olha que interessante. Mas que não são, muitas vezes, rotina até do nosso sistema público de saúde. Então, muitas vezes, se a pessoa tiver uma condição que ela tiver que fazer no sistema público de saúde, ela pode ser negado. Alguns exames extras podem ser negados. Porque entenda, muitas vezes a mulher vai pelo sistema público num ginecologista, dificilmente ele vai investigar a tireoide. Dificilmente ele vai investigar déficit, por exemplo, de uma vitamina D, porque não faz parte do protocolo de exames de rotina ginecológicos. Entendi. Como eu faço uma pesquisa mais completa nas pacientes, se eu achar alguma coisa alterada, aí sim eu encaminho para o colega da especialidade. Então a minha rotina é realmente um pouco mais ampla. Mas e olha de vários a importância outros médicos, da gente poder falar isso para tantas pessoas que estão assistindo que não tinham ideia dessa informação e que agora podem solicitar ao médico. Sim. Olha, doutor, você pode pedir para fazer tal exame? Porque eu acho que pode ser na televisão, importante. achei que o exame é importante. Exatamente. Por exemplo, eu estou me sentindo muito estressada. Será que meu cortisol está elevado? Poderia dosar para ver como é que é? Perfeito. E que, teoricamente, não é um exame que faz parte da rotina, a dosagem de cortisol. Também não é? Não é de rotina. Eu achei que cortisol fosse. Não é ainda. Mas que no meu caso, ser, na minha rotina porque eu sei que o estresse que faz elevar o cortisol altera muito o estado de ovulação, muitas vezes impedindo a mulher de conseguir engravidar. Então você precisa ter esse marcador do cortisol para as meninas que querem engravidar. Olha que interessante, gente. Mas que não faz parte de uma rotina de pesquisa de infertilidade, por exemplo.
Jura? Como é bom quando a gente aprende, quando a gente pode falar a verdade, né? Mas olha que importante, prestem bem atenção, então, até para vocês terem ideia se algum desses exames está faltando aí no seu check-up. Vamos lá. Hemograma completo é de rotina? Isso é rotina, coagulograma é rotina, dosagem de sódio, de potássio. Esses são exames que normalmente o médico sempre pede. Tá, vamos pro próximo então. Vamos lá. Tcharam, foi. Aí vamos para magnésio, ureia, creatinina e TGO. Isso também é de rotina? Alguns sim, alguns não. Por exemplo, o magnésio não entra tanto na rotina. Mas hoje nós sabemos que o magnésio ele é o maestro dos minerais no nosso organismo. É super importante. Ele é o melhor antiarrítmico natural que existe no corpo. Olha. Tem muitos homens na faixa dos 50, 60 anos que morrem por arritmia cardíaca devido à deficiência de magnésio. Sério? É uma coisa extremamente simples da gente controlar. E como a gente sabe? Bom, vai ter um marcador dizendo se ele está insuficiente ou se ele está em excesso. E aí nós vamos fazer a suplementação adequada. E isso pode ser através de suplementação ou alimentação? Ou alimentação. Se tiver muito deficiente, somente suplementação. Às vezes na alimentação a gente não consegue mais. Até porque o solo para ser rico em magnésio geralmente são solos de regiões vulcânicas. Olha só. Como no Brasil nós não temos vulcão, o nosso solo ele é mais pobre em magnésio. Então, dificilmente a gente consegue, na plantação, nos alimentos, ter a quantidade necessária de magnésio. E aí a suplementação se faz necessária. E quando ele está em falta, o que acontece? Além desse problema que você falou, que tem pessoas que vão a óbito e tal, mas no caso do corpo feminino, ele também tem relação com produção hormonal? Na verdade, não com os hormônios, mas tem várias reações químicas no nosso corpo que dependem do magnésio para acontecer. Como eu citei, ele é o maestro dos minerais, ele quem coordena. Sem ele, você tem uma deficiência em várias áreas do corpo e pode levar a outras deficiências. Então, gente, bom, pedir para usar o magnésio. É muito bom. Ureia? Ureia e creatinina é para a gente ver a função renal. Tá. Para ver se a pessoa, o seu paciente está com alguma insuficiência renal, algum problema relacionado aos rins. E TGO? TGO, junto com o TGP, que deve estar no próximo slide aqui, é para ver a função hepática, para ver o fígado, o funcionamento do fígado. Se tem algum grau de lesão de células do fígado. E esses são, então, de rotina também? Esses acabam sendo de rotina. Vamos para o próximo. Olha lá, vocês vão se surpreender aqui com alguns itens que a gente colocou. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar um vídeo, que é aquele exame que você faz, pode fazer em consultório, que é do Papa Nicolau. É importantíssimo a gente ter um vídeo para mostrar para vocês. O TGP entrou agora, que eu falei que é o TGO e TGP. Tá. Que são para a função hepática. DHL, mesma coisa, também relacionada à função hepática. Aqui a gente começa a ter os marcadores tumorais. A gente fala marcador tumoral, a pessoa já pensa em câncer. Na verdade, não. Marcadores tumorais é que eles também servem para alguns tipos de câncer, para rastreamento. Tá. Mas servem para inúmeras outras doenças. Então, até no próximo vai aparecer, se quiser mudar, já pode mudar, que eu explico todos juntos. Pode tem o mudar, CEA, então, o CA199, tem o CA125, o CA153, são para rastreamentos de patologias. Vou dar um exemplo. Não necessariamente câncer. Não necessariamente câncer. Por exemplo, o CA125, está até aqui, ele é muito bom para rastreamento de endometriose. Mulheres que têm endometriose acabam tendo uma elevação do CA125. Porém, ele também se eleva em cânceres de ovário. Olha só. Então, ele é um marcador. Ou seja, se ele vem elevado, é para o ginecologista acender aquele alerta. Opa, preciso investigar algumas coisas. Tá. Não significa que seja câncer. Entendi. Mas tem que, pelo menos, se descartar. É um alerta que aí você vai investigar. O CA153 é um marcador, por exemplo, para câncer de mama, para lesões de mama. Então, são marcadores. Que são importantes. O FAN, que é o fator antinúcleo, são para doenças autoimunes. Então, para rastreamento de lúpus eritematoso sistêmico, para todas aquelas doenças onde o organismo produz anticorpos contra o próprio organismo. E nesse caso, eles são de rotina ou não? Não são de rotina. Não são de rotina porque, geralmente, quem faz essa área é uma área bem específica. Eu costumo pedir para todas as pacientes, mas ele não entra numa rotina de protocolos do SUS, por exemplo. De ginecologista. Exato. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha aqui nos nossos exames, vamos colocar o nosso videozinho, é isso, Mar? E daqui a pouquinho a gente volta com os exames. Então, além desses exames, que são dosados aí, vai dosar o sangue, a gente tem um exame que é importantíssimo, né, doutor Domingos? Sim. Vamos seguir, pare quando quiser as imagens, então, que é o Papa Nicolau. Sim, o Papa Nicolau, um exame preventivo para rastreamento de câncer de colo de útero, não só para isso. Uma coisa super interessante, tem mulheres que às vezes fazem cirurgia de retirada do útero, faz a histerectomia total, e acham que não precisam mais fazer Papa Nicolau. Bom, se é um exame de rastreamento de câncer de colo de útero, eu não preciso mais do Papa Nicolau. Mito. Precisa. Necessita, porque ele também rastreia câncer de vagina.
Então ele deve ser colhido no fundo vaginal para rastreamento no câncer de vagina em mulheres que não têm mais o colo do útero. Então mesmo quem fez a cirurgia de retirada do útero necessita fazer o exame de rotina. E a gente está mostrando aí como ele é feito, que não é para ter medo, nós vamos mostrar ao vivo que você trouxe aqui. Esse é o espéculo vaginal, ele tem de vários tamanhos, eu trouxe aqui um para que vocês vejam. A gente entra com uma escovinha através do espéculo, esse é o orifício do colo do útero, onde o médico vai fazer movimentos circulares com essa escova para colher células, pequenas células. É um exame completamente indolor. O exame não dói, não machuca. Às vezes o espéculo incomoda um pouco, mas a coleta do exame, ela é indolor. E é muito rápido. E é muito rápido. É um exame que demora 2 minutos para ser realizado e que pode salvar uma vida, né? O que acontece com o que é colhido? Então, ele vai para um laboratório? Ele vai para um laboratório que vai fazer a análise dessas células, para ver se nessas células tem alguma célula cancerígena ou não no meio delas. Ou qualquer outra coisa, além do câncer, dá para diagnosticar? Você pode investigar, por exemplo, presença de HPV, de outros patógenos como clamídia, gonococo, qualquer coisa. Você pesquisa muitas coisas através dessa coleta cérvico-vaginal. Olha que interessante. Vamos aproveitar, nosso vídeo está acabando, a gente vai mostrar ao vivo também, olha. Dr. Domingos trouxe, você estava me contando que tem vários tamanhos, Esse é um espéculo, ele tem vários tamanhos, tem P, M, G, tem de vários tamanhos, inclusive tem um espéculo para mulheres virgens. Então, no caso, por exemplo, uma freira, né, que não vai ter relação sexual, nunca teve uma relação sexual, ela não pode passar uma vida toda sem colher um preventivo. Então, existem espéculos específicos para se colher o Papa Nicolau em mulheres virgens. E claro que isso é a orientação ao médico que vai decidir. Não precisa ter medo e deve ser feito pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano. Certo. É o mais recomendado. Aí você trouxe tudo, né? Você trouxe, essa é a escovinha de coleta, que é o que vai dentro do orifício do colo, a gente faz movimentos circulares, e com essa espátula a gente raspa no fundo da vagina para colher células vaginais. Principalmente nos casos de mulheres que retiraram o útero em cirurgias, por qualquer motivo, por miomas, enfim, por qualquer coisa. E o Papa Nicolau, ele é disponível no SUS? Sim, e é de rotina. E é de rotina. Então, sim, esse aqui... Isso é um exame fácil, acesso... não tem como fugir. Isso aqui tem que fazer qualquer todos os anos. Posto de saúde você pode fazer. Vocês recomendam começar a fazer o Papa Nicolau? Porque até as meninas que não tiveram relação devem fazer. Sim, tem casos até de meninas que não tiveram relação e que têm corrimentos vaginais e que precisa ser investigado. Então, nesse caso, a gente recomenda que menstruou, já tem que fazer uma primeira consulta ao ginecologista. Tá. E aí o próprio ginecologista vai julgar se é ou não necessário já colher um Papa Nicolau nessa primeira entrevista. Perfeito. Vamos colocar a perguntinha do público? Olha lá. Vamos ver quem escreveu pra gente perguntinha. Ai, que linda! Olha, Ana Paula. Obrigada pela pergunta. Para quem usa DIU, quais os exames necessários? Excelente pergunta. Ótima pergunta. Já volto. Nós vamos falar então do uso do DIU, se tem alguma diferença. E para as meninas que têm próteses de silicone no seio, o que muda quando a gente está falando de check-up? Volto já para nesses exames de rotina no check-up. Os exames de rastreamento serão basicamente os mesmos. Só que, por exemplo, no ultrassom que ela vai fazer de rotina num transvaginal, ela vai fazer também para visualizar o posicionamento desse DIU. A dosagem hormonal dela vai dar alguma coisinha alterada, principalmente se for um DIU medicado. Tá. Então, os exames basicamente são os mesmos, não acabam mudando. Pode colher o Papa Nicolau, tudo da mesma maneira. Então, doutor Domingos, na verdade, assim, quando a gente até fala de resultado, a gente tem mania, todo mundo, né? E chegou o exame, olhou na internet. Já dá aquela olhada e fica de cabelo Aí começa a comparar e fala, nossa, deu um negócio super alterado. Eu já fiz isso várias vezes. Isso, né? Infelizmente, isso atrapalha. Aquele lance é doutor Google, né? E atrapalha muito, porque você vai buscar um texto, você fala, nossa, o problema é esse. Aí você já pira, você já acha que é aquilo. Uma coisa muito comum é o que eu expliquei. Às vezes vem um CA125 aumentado, a mulher vai pesquisar no Google o que é o CA125 e vê marcador tumoral, marcador de câncer. Pronto. Já alto, vai ficar desesperada, quando na verdade ela pode ter uma endometriose em grau extremamente leve e está levando esse CA125. Tem que tomar cuidado com isso também, não adianta a gente pegar o exame, abrir. E uma coisa importante, quando eu falo que os exames, que alguns exames não fazem parte de protocolos do SUS, não é que eles não são feitos. Num exame de rotina, onde a mulher não tem queixa, onde ela vai anualmente, eles não fazem parte daquele protocolo de rotina. Certo. Agora, se o médico do SUS julgar que a paciente tem, por exemplo, endometriose, ele tem disponível todos esses exames para fazer. Para pedir. Aí ele vai pedir os marcadores. Perfeito. Então, em todos os exames que a gente vai mostrar aqui, o SUS disponibiliza todos. É que não são feitos todos de uma única vez. Entendi. O que o médico julgar necessário é que ele vai pedir. Então ele tem lá, protocolo de rotina na mulher que não tem queixas. Tem esses exames. Não precisa ir além. Mas agora ela está com queixa disso. Bom, então eu tenho mais esses exames para pedir devido a essa determinada queixa dela. E claro, eu tenho essa opinião também. Vejo que é alguma coisa importante. Aprendo, inclusive, aqui no programa. Eu levo para o meu médico e falo, olha,
vamos dosar isso? Vamos ver tal coisa? Achei interessante, aprendi, desconheço, nunca fiz. Então, eu acho que esse tipo de conversa com o médico também é muito importante. É super importante. Né? E a gente está aqui exatamente para mostrar tantas coisas para vocês terem essa informação. Antes da gente voltar com os exames, vamos só falar um pouquinho quem tem prótese de silicone, doutor Domingos. Como é que é? Muda alguma coisa? Bom, exame de mama. A mulher deve fazer o autoexame todos os meses. Isso é mais do que recomendável. A mulher ela não tem que fazer para descobrir um diagnóstico, ela tem que fazer para conhecer a arquitetura da própria mama. E se, eventualmente, ela palpar e falar, opa, isso aqui não tinha aqui, vai procurar um médico imediatamente. Certo. Quais são os exames de rotina? O ultrassom de mamas complementado com a mamografia. Seriam esses 2 exames. Quando seria indicado? Nas mulheres acima dos 40 anos, fazer o rastreamento anual. Porém, isso pode regredir dependendo do histórico pessoal e familiar dessa mulher. Quem tem prótese de mama? O exame padrão ouro para rastreamento de câncer de mama passa a ser a ressonância nuclear magnética e não mais a mamografia. Jura? Sim. Não tinha a menor ideia disso. Você faz a ressonância nuclear magnética complementada com o ultrassom. O ultrassom permanece, mas a mamografia sai da jogada, porque está entrando a ressonância. Tem algumas lesões, principalmente atrás da prótese, que se aparecerem na mamografia vão ficar mascaradas. Então a ressonância é que vai ajudar. Não tinha a menor ideia que importante é essa informação. E como deve ser feito, então, esse fato de apalpar a mama quando a mulher tem a prótese? Ela consegue sentir alguma coisa ou também acaba ficando mais difícil? Como eu disse, ela vai ter que palpar só para conhecer a própria mama. Então ela vai conhecer, inclusive, a própria prótese. Se de repente uma dobra nessa prótese aparecer, um caroço nessa prótese aparecer, ou uma depressão nessa prótese aparecer, ela vai diagnosticar, ela vai detectar e vai procurar o médico. Se não o ginecologista, o próprio cirurgião plástico colocou a prótese. E pode, inclusive, se tiver alguma coisa, pode sair algum líquido, né? Hoje em dia é muito difícil. A qualidade das próteses hoje... Não, mas se ela tiver alguma coisa, alguma patologia mesmo... Ah, sim, você disse pelo mamilo. Pelo mamilo. Sim, isso faz parte da palpação, quando ela vai no ginecologista. Nós palpamos a mama, então, vamos pegar essa mama aqui para especificar. Você palpa a mama com a mão espalmada, primeiramente, toda a mama, inclusive na região de areola e mamilo. Depois você passa dedilhando, como se estivesse tocando piano, literalmente, dedilhando toda a região da mama, a areola também. No final, você faz uma pequena expressão no mamilo. Nada que venha a machucar, obviamente, mas porque algumas patologias de mama são acompanhadas de secreção pelo mamilo. Às vezes transparente, às vezes cor de sangue, às vezes branca, às vezes esverdeada. Então é importante saber se tem alguma coisa ou não. E uma coisa que todas as mulheres esquecem, palpar a região da axila. Esse exame deve ser feito sempre com a mão atrás da cabeça e a mulher palpa a mama. Nunca esquecer a região da axila. Porque toda essa gordurinha aqui na região da axila é tecido mamário. E tem câncer de mama que se desenvolve aí. Olha que importante. Tem que ficar ligado em tudo, Tem que ficar ligado em tudo. Agora, vamos voltar com alguns exames, então, que faltaram, para a gente complementar esse check-up ginecológico. E, gente, como o doutor Domingos explicou, isso é pra gente conhecer, pra gente ter mais informação. Às vezes a gente faz um monte de exame e não tem ideia pra que serve, que resposta aquilo tá nos dando. Poxa, e é legal a gente entender, né? É muito importante. Não significa que ela precisa fazer todos esses exames, mas saber que esses exames existem. E pra que serve cada um. Perfeito. E se for necessário, o médico vai pedir de acordo com as queixas. Esses aqui acabam sendo até mais comuns, São mais comuns. A ferritina, a transferrina, o ferro, tudo pra gente ver a parte de anemia. O cálcio, muito comum em mulheres menopausadas para ver a dosagem de cálcio relacionada à osteoporose, dosagem de ácido úrico, que causa o acúmulo de ácido úrico nas extremidades, pode dar a gota, chamada aquela doença gota úrica, dá uma dor muito grande em articulações. Bilirrubinas totais e frações. A bilirrubina é aquela, sabe quando o bebezinho nasce que ele fica amarelinho? É por conta de aumento de bilirrubina. Então pode indicar alguma alteração no fígado, muitas vezes no pâncreas. É importante essa dosagem. Proteínas totais e frações também faz parte de um exame de uma análise de rotina, relacionada a fígado também. Aí, próximo. Aí aquele também. O clássico, né? Esse aqui é o que todo mundo conhece mesmo, né? Colesterol, triglicérides, a glicemia. Hoje, junto com a glicemia, para rastreamento de diabetes, super importante, hemoglobina glicosilada ou hemoglobina glicosada. Como é que é esse exame? Tudo exame de sangue. É tudo sangue? Tudo sangue. Não é aquele que tem que beber um negocinho que a grávida tem que fazer, que eu fiz, que aquilo é um horror? Esse é só para grávida. Como que chama esse exame com todo mundo? TOTG, teste oral de tolerância à glicose. Gente,
Vocês já fizeram? Você tem que tomar um xaropinho doce e dosar a glicemia 1 e 2 horas depois. Aquilo é muito desconfortável, mas então é só para grávida? Só para grávida, esse rastreamento é só para grávidas. Por que só para grávida? Porque você tem que, quando a gente fala de diabetes gestacional, é uma diabetes que ocorre só na gestação, que é por conta da presença da placenta que produz um hormônio chamado lactogênio placentário. E a gente precisa ver se o pâncreas daquela grávida está funcionando direito. Então o que a gente faz? A gente estimula dando glicose para ver se ele consegue queimar essa glicose que a gente estimulou. Entendi. No caso das mulheres que não estão grávidas, elas vão fazer glicemia de jejum e hemoglobina glicosilada. E o mais importante hoje em dia, insulina de jejum. Hoje já é mais do que sabido que a insulina acaba sendo até mais importante do que a glicemia. Vou dar um exemplo. Eu doso a sua glicemia e ela está normal. Porém, a sua insulina está muito alta. O que isso está me mostrando? Que o seu pâncreas está tendo que trabalhar muito para conseguir manter a glicemia baixa. Então você já está com a insulina muito alta, você está tendo uma resistência periférica aumentada a essa insulinação da insulina. Isso já se enquadra num quadro, por exemplo, de um pré-diabetes, mesmo com uma glicemia normal. Olha que interessante. Então a insulina é importante. E nisso também, vamos para o próximo exame, lembrei de uma coisa, que também, esse foi o último, que é um caso que são problemas que o ginecologista cuida, que é o tal do ovário policístico. Sim. Que todo mundo pergunta. Tem alguma perguntinha de ovário policístico aí? No nosso Insta, eu tenho certeza que tem pergunta de ovário policístico. Sempre porque o lance do ovário policístico, até comentando, já que a gente está falando desse check-up, ele também é importante para diagnosticar o ovário policístico. Sem sombra de dúvidas. Porque a paciente, ela tem que Ela tem um quadro de pré-diabetes. A síndrome dos ovários policísticos, ela é uma síndrome plurimetabólica, envolve várias coisas. Uma delas, um quadro parecido com o do diabetes. Não é à toa que um dos tratamentos é feito com hipoglicemiantes orais, igual a gente usa para tratar quem é diabético. Por causa do ovário policístico. Por causa do ovário policístico, que faz um aumento dessa resistência periférica à ação da insulina. Por isso a importância da dosagem dela também. E claro, né, eu não sei se entraram aqui nos exames, depois eu vou dar uma olhadinha, mas o Dr. Domingos sempre entra e responde as perguntinhas. Claro. Eu sei que chegaram várias. Os exames, claro, os hormônios. Sim. Que vocês precisam pedir todos, os sexuais. Todo né? o perfil hormonal sexual da mulher, para saber do funcionamento ovariano, para saber se ela tem algum déficit. Então, por exemplo, a mulher que está na idade reprodutiva, é importante para ver se ela está ovulando, se ela pode engravidar, se não pode engravidar. Na adolescente, para ver ciclo menstrual, se o ciclo está irregular, se não está e por que está. E na mulher menopausada, para ver essas dosagens, se há ou não necessidade de eu fazer uma suplementação hormonal. Que isso hoje acaba sendo, a gente até comentou, e é um assunto que a gente vai trazer para você, Bonita, que é a menopausa precoce. Gente, que é um assunto sério. Sério? Então as pessoas têm medo quando a gente fala de reposição hormonal, mas que hoje esse tabu também está diminuindo muito, porque tem mulheres que têm orientação para fazer, né? Sim, a gente tem que entender uma coisa, hormônios são substâncias naturais que existem no nosso corpo. Se eu suplemento uma mulher com hormônios bioidênticos, isomoleculares, chamados hoje em dia, eu estou dando aquilo que o organismo dela já tem. Não vai fazer mal. Diferente como se fazia antigamente, que se suplementava com hormônios provenientes da urina de éguas. Que são hormônios sintéticos, muitas vezes, e hormônios não humanos. Esses hormônios, sim, tinham um índice maior de uma elevação de cânceres, de ovário, de mama, de uma série de coisas. Esses hormônios utilizados hoje, isomoleculares, que a gente manda manipular, você faz muitas vezes transdérmico, faz com gel transdérmico essa suplementação hormonal. Você resolve uma gama gigantesca de problemas e eu consigo colocar uma mulher de 60 anos num perfil hormonal de uma mulher de 40. Para ela ter mais qualidade de vida. Exatamente. Que é, no final, eu acho que é o que a gente busca, né? É o que a gente busca sempre. Perguntinha tá pronta? Vamos ver, então. Perguntinha na tela. Carmen, beijo pra você. Quais são os principais sintomas, então, de quem tem síndrome dos ovários policísticos? Por que a gente sempre fala... Aliás, você trouxe aqui dá pra ver, né? Dá pra ver. Aqui você tem já todos os problemas que podem ocorrer. Tem várias patologias que podem ocorrer no corpo da mulher. Aqui tem um ovário cheio de bolinhas, cheio de cistos, que seria o ovário policístico. Agora, importante, Carol, pode segurar. Importante, nós dizemos o seguinte, é diferente síndrome dos ovários policísticos, ovários policísticos e cistos de ovário. Nossa, é tudo diferente. São coisas completamente diferentes. O ovário cheio de microcistos é um ovário policístico. Ponto. Ela pode ter só isso e não tem mais sintoma nenhum. Tá, ela vai ter lá os cistinhos e tá tudo bem. Exatamente. Agora, quem tem a síndrome dos ovários policísticos, um dos sintomas é ter o ovário policístico.
Entendi. Mas ela tem vários outros sintomas, como, por exemplo, aumento dos hormônios androgênios, que vão causar nela maior quantidade de acne, pele oleosa, alterações no cabelo, crescimento de pelos no rosto e pelo corpo, alterações na menstruação, muitas vezes ficando meses sem menstruar. Ela vai ter dificuldade para engravidar, ela vai ter um quadro de pré-diabetes, ou muitas vezes até de um diabetes, ganho de peso, dificuldade para emagrecer, acúmulo de gordura em locais localizados. Isso é o mais comum, é o quadro. Isso é o quadro. Mas existem mulheres que têm duas coisas e não têm Exato, às vezes tem uns sintomas mais brandos e outras têm uns sintomas mais intensos. Por isso que é chamado de uma síndrome plurimetabólica. Envolve muitas coisas, onde ter um ovário com vários cistinhos é um dos sintomas. E a mulher pode ter um ovário policístico sem ter a síndrome dos ovários policísticos. E esses exames que a gente comentou hoje também vão diagnosticar essa síndrome com todos os outros, inclusive com aquele momento que é o que a gente fala clínico, né? Exato. Que o médico vai examinar, vai colocar a mão no paciente, essa é a parte mais importante. O nome dos exames, nós chamamos de exames complementares. Perfeito. Eles são para complementar a suspeita do médico após ter examinado o paciente. Eu costumo dizer, eu não trato o papel. Muito simples. Muitas vezes eu tenho uma paciente que vem vem alterado algum exame no papel, mas o meu exame está incompatível com aquele resultado. Eu não trato por conta do papel. Muitas vezes eu repito o exame e o exame estava errado no papel. Olha só. Então tem que tomar muito cuidado. A gente trata a pessoa, não o papel. Depende muito das queixas do paciente. Isso é o mais importante. Olha, sempre amo bater papo com o Dr. Domingos Mantelli. Gente, informações muito sérias e muito importantes. A gente está falando de saúde, a gente está falando de prevenção. Prevenir é sempre muito melhor, não existe, não tem o que dizer, né? Então, se você tiver aí tudo bonitinho, em dia, conversando com o seu médico, fazendo os exames, né? Sentindo que está tudo bem, conhecendo o seu corpo, estando atento para conhecer sintomas e sinais que o seu corpo te dá, pode ter certeza que esse resultado vai ser sempre melhor. Só posso agradecer mais uma vez, ginecologista e obstetra, Dr. Domingos Mantelli. Quem quiser pode acessar o site, Domingos Mantelli, tudo junto, com 2 L's e no final, .com.br, no Insta. No Insta, @Domingos Mantelli. No Facebook, Dr. Domingos Mantelli. Tem o Periscope. Snapchat. O Periscope está com Mantelli e no Snapchat, dr.mantelli. E um beijo para a doutora Érica, queridíssima, para a Julinha, um beijo, que no final de semana aí, meu filho, bem fiquei de olho ele lá. Eu percebi. Ele, João e Julinha, viu, doutor Domingos? Quem sabe um dia. Beijo, obrigada. Mas foi um lindo casal, né? Foi, opa, ele já deu uma dominada ali. Até a próxima, obrigada. Até mais, obrigado, Carol. Ai, é muito bom.